Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com o Mano Timão, que tá ainda em busca de um goleiro. Tem informações novas sobre o Neto, goleiro do Botafogo. Já vou ser bem sincero aqui, cara, eu não gosto dessa contratação. Goleiro muito caro e fraco. Por mim, deixava os caras da base mesmo. Se liga no que o Mano falou. E também sobre esse rolo de Andrés e do Ilho. O Mano deu no meio dos caras. E outra, se liga ao longo desse corte aqui. O Quintino, Santista, querendo zoar o Corinthians. Quem que é o Santos, mano? Ganha o quê? Todo ano disputando rebaixamento aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Olha quem chega. Coringão. Notícias do Corinthians. Vamos lá, Bora lá, mano. Motinha. Ué, não era pra você estar numa final hoje? Pois é. Mas esses desgraçados aí ferraram... Ó, hoje era pra estar a equipe corintiana já lá na Neoquímica. Queimou largada. Sabe, mano? Deram um milho do cacete, Hoje- velho. Você vai ter Falou jogo ou assim- não? Falou o mês todo aí, ô português. É Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Falou, Palmeiras. vocês Chupa, esperavam. chupa. Vocês Eu não esperava. estão porque pagaram a língua. Nós não estamos por causa da Daiane Muniz. É. Vamos. Mas vocês não saltar. falaram isso no dia seguinte. Vocês Não. ficaram com aquele papinho ridículo lá. Pega a Anota, gravação. falei. Anota, falaram domingo, não. Dia, Bota Dia Internacional da Mulher, quem vai apitar o jogo é a Daiane. Vocês querem apostar? Não, domingo já tem. Já tem aí, é, ó, já já tem tem dançando, nossa, Já segue. tem arbitragem. Não, mas domingo não. Domingo o segundo jogo. É o É, o Flávio. Gandançan agora e o outro é o Luiz Flávio. lá. Ainda bem, menos pior. Não, é Flávio Rodrigues, não é? Só. Flávio Rodrigues. Não é Luiz Flávio, não. É E a Flávio Rodrigues. já comprou a tornozeleira? Ou tá... De quem? Não sei. O Corinthians não tem tornozeleira? Precisa Do usar que? a Eletrônica? tornozeleira. É, mas quem tá preso lá não é corintiano, não. Palma não? trouxa. É. O Andrés é Vamos o lá, quê? vamos lá. Não, Calma, mas isso aí não é peraí, corintiano, gente. isso aí chupinhou o Corinthians, é diferente. Foi Ó. presidente do teu clube, assume, importa. rapaz. Calma, Não é corintiano. vamos pro notícia, vamos lá. Vamos lá. Ó, primeiro vamos falar do goleiro, que o Corinthians tá atrás de um goleiro reserva pro Hugo, né, mano? E aí, bom goleiro esse aí as que eles estão negociações eram com o goleiro do Botafogo, o Neto, né? O Corinthians, só que o seguinte, no meio da negociação, o Corinthians descobriu o seguinte, que o Neto recebe 700 mil reais por mês. Diz que é mais do que o Hugo Souza ganha. E o João Corinthians. Ricardo, Maurício? Não vai Não, já Foi reprovado nos aprovado. exames. Foi reprovado? Já É. voltou pra Fortaleza. Ixi. Então, e aí, diante disso, o Corinthians propôs ao Botafogo um empréstimo até o fim da temporada, com divisão salarial de 50% para cada lado, né? Assim, o Corinthians pagaria 350 mil e o Botafogo 350 mil, né? E agora tá O Brasão aguardando não a é mais resposta. barato numa dessa? Hã? O Brasão? Mas você Quanto quer levar o custa o Brasão Brasão? pra ser reserva do Corinthians? Reserva, mano. Dá licença, rapaz. Na cara Ele do não foi- RG, Você acha que velho. tira o lugar do Hugo O Souza? RG quase jogou Mentira. um copo em você Ele não, agora, velho. ele não foi pro Imagina. Flamengo, rapaz. Mas quem é Ele não Flamengo quis. perto do Corinthians, irmão? Você tá de brincadeira. porra. Licença. Tá de Tá brincadeira. louco. Vê lá se o Linga Mas você ia assinou pro pagar? Flamengo. Tá de brincadeira. Mas você ia pagar? Porque Pagar tem o que quê? pagar pra tirar o cara de lá, do Santos. Ah, mas paga quanto também, Motinha? O Santos, você chegar mesmo lá com um prato de arroz e feijão, lá os caras abraçam, mano. É, o Praia Mas vocês não queriam, têm, vocês vocês queriam não o têm dinheiro Veríssimo e pra quem pagar trouxe foi o marmita, vai Santos. querer dar arroz queria e feijão não, pra pelo pagar o contrário. Alisson. Porra, vocês não pagaram o Alisson. Pelo velho. contrário. Pagaram o jogo, É, o tal do Veríssimo aí tava se abrindo igual uma malavé pra voltar pro eu Corinthians no sei. final do ano. Lá o Malavé. Corinthians não Eu quis. sei que o Corinthians não quis. Eu sei. E outra, RG, desculpa, não tem lugar Eu sei. hoje pro Veríssimo no time do Corinthians. Não Eu tem. sei. O quê? Hoje, você acha que ele tira o lugar, por exemplo, do Gustavo Henrique? Não, Mas quando Tira o o lugar do Corinthians Gabriel quis, Paulista? parece que não. Quando Não, o Corinthians parece não, quis, mentira. não Tá de tinha contratado brincadeira. o Gabriel Paulista ainda. Não é que o Quando Corinthians... Ô, Quintino, o Veríssimo, quando pediu pro empresário dar uma sondada no negócio, pra ver se era possível voltar, teve uma campanha absurda nas redes sociais, e eu também fiz parte dela, pra que esse cara não pisasse mais lá. Você vai se lembrar, ô Quintino, quando o Osmar Stabile assumiu... Lembro. Aquela topeira daquele Osmar Stabile assumiu a presidência do Corinthians? Não, O primeiro reforço que ele anunciou era a permanência do Veríssimo. não, foi o que foi empichado, esqueci o nome dele. Osmar Stabile não, perdão, era o... Desculpa, eu falei do É o Osmar Roda Stabile Gigante. pensando Roda no Augusto Gigante. Melo. Perdão, Osmar Augusto Stabile, Melo, senão- perfeito. Eu lembro Augusto dessa entrevista, Melo. eu lembro. Eu falei do Stabile pensando no Augusto, E mas... ele ficou quietinho. Era o próprio lá anunciando do lado do próprio Rubão e o cidadão aí, tipo, legal, presida, legal. Porque se você não tá acertado, RG, você não vai pra uma coletiva participar disso daí, sabendo já que você vai ser anunciado. Ali deve ter tido alguma treta, hein, mano? Óbvio que teve, óbvio que Mas teve. aí o presidente não tava ficou na mão assinado o dele. contrato, É. não tava assinado o contrato e passou 9 dias, meteram marcha. Então esse cara que vai pro Surgiu inferno. a proposta da Arábia e foi embora. Mas peraí, quando o presidente faz isso, mano, o atleta se sentiu no direito de pedir quanto bem entender, porque ele anunciou antes. O presidente foi juvenil, pra Mas é que caramba. tá, foi. O Juvenil não, Juvenil. foi um baita do idiota. Um trouxa. Foi um baita do idiota. É. Que mais, Motinha? Vamos lá, então é isso. Então vamos aguardar aí o fechamento das negociações pra saber se o Botafogo vai aceitar ou não, né? Então, E aí tá a cena na tela aqui, ó. O Veríssimo, cowboy tá Yuri colocando Alberto aí, ó. e o Fagner ali, ó.
Junto do tapado aí do... Sobrou o Yuri do aí, né? Augusto. Quando é que o Corinthians joga agora? Dia 11, Quintino, quarta-feira que vem. Contra o Curitiba. Porque semana passada, teu time não joga, agora o teu não joga também, chupa. Não, mas aí que tá. Hoje, se o Corinthians tivesse tido a mínima competência e cobrar também aí o seu Dorival Júnior, o Corinthians era pra estar na final do Campeonato Paulista. Hoje, eu já praticamente afiando o facão. Batendo no porco. Pra dar na cara da porcada. Pra dar na cara da porcada. Porque ia ser mais uma vez aí amanhã, aquela choradeira, o Abel falando, eu não aguento mais. Então você quer me dizer que o Palmeiras teve um livramento, é isso que você quer dizer? Óbvio. E o que é esse rolo aí desse dinheiro aí? Vamos lá, calma. Vamos lá. Vamos falar Olha, aí o desse Corinthians, desgraçado né, agora. o Ministério Tava vendo Público- aqui, ó. O perfil Futebol Energia 97 tá aqui falando desse tema aí. Então, hein? vamos lá. Do dinheiro dos É isso seguranças, aí, né? é Vamos isso falar. aí. Investiga, né? O Corinthians entregou mais de 3,4 milhões em espécie, Meu Deus. né? A ex-funcionário João Odair de Souza, conhecido mais como Caveira. Caveira, né? aí, ó. Grande caveira. Caveira. Né? Chefe de segurança, né? Caveira. Das gestões do Andrés e do Duílio. Né? Então esse dinheiro todo saía em grandes quantias e tal. Sem nota fiscal. Sem nota fiscal, não tem como justificar, né? A ausência de notas, né, mano? E ele afirma que os valores foram sempre para pagar seguranças autônomos, né? Inclusive ex-PMs que faziam segurança do Corinthians, O cara que de faz um bico lá, eventos, bico. Que eventos farra do do boi, Corinthians, cara. né? Inclusive tem uma dessas em 2023 que foi quase 150 mil que pagaram na mão dele, né? Deram na mão dele, disse que foi por causa de um evento, que tinha que pagar os vergonha. seguranças, e não tem como justificar isso. Então agora o Ministério Público investiga, né? Ô, Mota, não tem como justificar num clube que é uma latrina administrativa como é o Corinthians. Porque, por exemplo, você não vai Eu gosto do negociar... mano, que o mano mesmo esculacha o time. Latrina Mas é verdade. Latrina administrativa. E eu não passo pano, não. Pra mim, esses dois sem vergonha aí, que estão sendo investigados aí pelo Ministério Público, eles devem responder. Porque quando você vai contratar, mesmo que seja frila, esses seguranças, você não vai ligar. Você acha que o presidente do Corinthians vai ficar ligando aí individualmente pra cada um? Isso daí você faz através de empresa, né? É uma empresa que tá intermediando Terceirizado. a contratação desses caras. Então, não se justifica você não emitir nota, porque você não vai dar o dinheiro na mão aí. Você não tá contratando, por exemplo, pra festa do churrasco na tua casa, você vai convocar lá o cara lá que vai gordão ficar lá. lá, que é segurança do banco. Ô, gordão, você quer ir lá na minha casa lá fazer a segurança lá pra ver se ninguém rouba os carros? Vai lá, beleza, você dá 200 conto pro cara na hora. Não. A gente tá falando de um evento, ou eventos, ou então protestos que aconteciam também, e esses seguranças eram convocados pra estar indo lá pra dar um suporte. Esses caras, obrigatoriamente, eles eram obrigados a dar nota. Se você contrata uma empresa, você é obrigado a exigir uma nota fiscal, inclusive pra emitir a saída do dinheiro do teu caixa. Fala, tá indo Pelo pra menos essa um empresa- recibo, né, mano? Não, Pelo mas, menos um recibo. mas cara. tem que ter, cara. Tem que ter. Então, pra mim é uma sem vergonhice, e volto a falar, o Ministério Público faz muito mais pelo Corinthians do que essa bosta desse conselho. E aí os conselheiros ficam bravinhos comigo, eu tô cagando pra vocês. Aí eles ficam bravos. Ficam, dão chilique. Ficam Você sim. recebe recados, é isso? Não, porque não são loucos. Ah, não, é? porque não são loucos. Eles sabem pra quem que eles dão recado. Então, ó, pra essa bosta desse conselho, Como é que se vocês não você sabe viram... que ele tá puto com você? Mas direto, por exemplo, os caras ligam, mas o mano falou isso da gente. Falei mesmo, e repito. Pra mim, vocês são omissos e frouxos. O Ministério Público aí, em poucos meses de investigação, eles conseguem levantar coisas que vocês durante muito tempo tiveram oportunidade e não fizeram. Por exemplo, o tal do Gavioli lá, o diretor financeiro. É uma vergonha, esse cara parece que tá reintegrado, mano. Diante de tudo que aconteceu, mano. Esse cara era o diretor financeiro à época que o Corinthians teve as suas faturas de cartão de crédito não esmiuçadas pelo próprio departamento. E hoje, né? Ou tá seja, aí, né? o Ministério Público, diferente do que esse sem vergonha falou, que ele gastou acho que 10 mil reais, 15 mil reais. Não, ele falou que ele gastou 5 mil e devolveu acho que 10 ou 12 mil e falou que tava pagando com juros. O Ministério Público, ele fez um levantamento que passa de 450 mil reais os gastos Nossa de Senhora. de cartão corporativo para despesas pessoais. Então, aí que tá. Cadê essa porra desse departamento financeiro do Corinthians? Cadê o cara lá que é o responsável realmente por checar isso daí, que não averigou? Cadê essa merda desse conselho que na hora da aprovação de contas, todo mundo batia palminha pela predileção política? Então, pra mim, Motinha, é uma vergonha, é uma indecência. E pra acabar de completar, o que aconteceu do Ministério Público levantar todos esses gastos aí, ô Quintino, já referente ao ano passado, do uso indiscriminado do cartão corporativo em despesas pessoais, o Comitê de Ética do Corinthians e Justiça, Motinha, eles ainda estão apurando o que aconteceu. Quer Meu dizer, Deus. o Ministério Público já jogou Não sabe mastigado, ainda, já jogou mastigado, Quintino, na mão desses incompetentes aí,
A própria situação de pegar e falar, tá aqui. Basta vocês fazerem uma porra de uma eleição lá, expulsar esse cara do clube. Expulsar Andrés e depois, posteriormente, o Duílio. Expulsa os dois. Mas até agora, o comitê de justiça, porque antes de passar pela ética, criaram um comitê de justiça. Que é pra retardar ainda mais o processo, pra mandar esse cara pra Berlinda. Então, cara, vamos esperar o quê? Vamos esperar o quê desses caras aí dentro? Eles não são corintianos. Quando eu falo, RG, que esses caras não são corintianos, eles não são. Eles torcem pra chapas que eles representam. O clube, pra eles, é só um hospedeiro que eles estão lá pra mamar. Infelizmente é isso. Vamos lá, e tem, ó, o Lingard, o inglês, né? Sim. Já tá treinando no Corinthians, viu? Ainda Sim. não foi apresentado, né, mano? Tá esperando, não sei o que estão esperando pra anunciar aí, mas ele já tá treinando. Tava Vai lá, ser o tem foto dele Lingarudo. com o Dorival ali, já com a camisa do Corinthians. Já tá em breve pra ser anunciado. Foi feito os exames, né? Cadê aquele seu amigo lá, o Mano Língua? Que já tinha antes. o Mano Língua. Corintiano. Um abraço pro Língua aí, ele é sempre ouvinte do estádio também. O Língua! Lembra o Língua? Mas, cara, vou te falar, mano. E os Isso Zacarias? sim, isso Olha lá, sim o é Limão. contratação E aí, de Limão? gringa. Viu? Isso aí Olha é uma o Limão contratação gringa mesmo aí que realmente é impactante. É. Não é essas coisas rascaeta que vem de vez em quando Mas pra vocês cá. roubaram o jogador do jogou Remo. esse Não, cara, não importa. velho. O bagulho é o seguinte, O cara jogou No aonde? Manchester United serve, Ah, seleção mas inglesa, velho, serve? mas velho. Serve pra você? Ah, mas para. Para, ô, mano. Serve pra você? O Manchester Dorival, United? o Dorival não gostou, o Dorival não gostou. Para, mano. O Lingard, ele não gosta, ele queria o Alisson. Vai cagar também, vai, Dorival. Mas ele não gostou, falou na coletiva. Eu Não, ouvi, mas ninguém me contou. Não, mas não é que ele não gostou, Quintino. Eu acho que ele ficou mais puto na contratação do Zacaria lá, quando foi perguntado se ele foi Zacaria. consultado. Zacaria. E ele falou, não Zacarias. indiquei. Falou, não indiquei. Falou, me apresentaram os números, e eu espero que ele não tenha engolido esses jogadores aí goela abaixo, eu espero que ele tenha aprovado também, porque seria uma sacanagem com o cara, numa dessas vocês querendo vender o André, e empurrar pro cara lá o tal do Zacaria. Fala, estamos vendendo o André e o Zacaria Labiade. É isso aí, Manozar. Ó, Mas o falando Lingard, até do eu André. acho que ele vai ser uma boa, viu, Motinha? Eu acho que mesmo... Quantos anos, mano? Quantos anos? Ele, se eu não me engano, acho que tá com 35, se eu não me engano, 34, 35. Nossa senhora. Mas, ô Quintino, é contrato curto, mano, até o final do ano. Se não der certo, mete marcha. Então, nesse Ok. ponto aí, tá pagando salário e... Muita bala de salário, tu sabe, não? Ah, ô Quintino, esses caras não vêm por menos de 1 milha, não, cara. Esses caras vem. não vêm ganhando por Eu menos vi de 1 coisa milha. de 700 pau. Ah, acho que vem por mais, mano. Mais, você acha? Acho que vem por mais, ainda mais com os impostos. E aí. outra, vamos falar a verdade. Se o Remo tava com quase tudo fechado com o cara, o Remo não tem essa bala toda pra pagar tudo isso. Ô, Portugal, vamos Você falar a acha? verdade. Você acha que o Remo ia estar fechado? No mínimo, o Remo, o presidente lá, o filho do presidente, ele ligou pro empresário, ele viu a possibilidade e o cara mesmo falou pro cara, falou, tem uma... Parece que vai pintar uma proposta aqui da Premier League. Se não vier uma proposta da Premier League, eu vou pra aí. Mas aí quando ele viu que o negócio, tipo, não ia pintar a proposta, o empresário começa a ligar pra todos os clubes e falar, bacana, negócio é o seguinte, quer? Ô, mano... Bateu no Corinthians, o cara falou, vem, mano. Com todo respeito, você anoitecer um dia no Remo e acordar no Corinthians é O cara não ia pro upgrade Remo, incrível, velho. O cara não ia pro Remo. Acho difícil também. Óbvio que não ia. É isso aí. Notícias do Corinthians que vieram aqui no Estádio 97. Já Para a tem segunda parte do corte aqui, eu vou colocar o programa. Foi na hora do almoço ali, mas é a segunda parte da ESPN. Não é a primeira parte que eu coloco ali das informações e tal. Mas o mano às vezes fica muito por fora de algumas notícias do Corinthians, por exemplo. O Lingard tem 33 anos e já foi divulgado aí que o salário dele vai girar em torno ali de 700 mil reais, mano. Não vai ganhar mais de 1 milhão, não tem 35 anos. E outra coisa, quem é o Quintino pra querer zoar o Corinthians, cara? O Santos ganha o quê? O Santos tá aí na lama aí, não ganha nada, todo ano brigando contra o rebaixamento. Agora se liga nesse próximo corte aí, fiel, bora. O Corinthians também tá para anunciar jogador, tá para negociar jogador. Conta tudo aí pra gente, Mário. Oi, Bruno. Muito boa tarde para ti, para os amigos do Sport Center e para o Fã de Esportes. Enquanto a gente espera o anúncio oficial do Lingard no Corinthians, o Timão segue se movimentando no mercado. O João Ricardo, goleiro do Fortaleza, esteve em São Paulo para fazer exames para concretizar, então, a negociação entre os dois times pelo jogador. Mas ele foi reprovado nestes exames pelo departamento médico do Corinthians, porque ele vem se recuperando de uma cirurgia no ombro direito e o Timão entendeu que ele não está apto para jogar, então essa negociação completamente cancelada e descartada. Mas o Corinthians segue na busca por Esse aqui não é repetido, tá? Essa aqui é a segunda parte da ESPN, então vai ter análise dos caras depois ali. Só pra complementar o vídeo mesmo aí com o G4.
outro goleiro. O Timão entende internamente que precisa de um jogador para fazer frente e disputar posição com o Hugo Souza e por isso então vai ao mercado buscar um goleiro experiente. O nome agora é de Neto, goleiro do Botafogo. O Timão tenta a contratação então por empréstimo até o final desta temporada. O Botafogo é favorável à negociação, precisa baixar o custo da sua folha salarial, mas o Timão ainda não fez proposta pelo jogador, está apenas no radar do clube por enquanto. E agora a gente tem também atualizações sobre a novela envolvendo André, Milan e Corinthians. A gente sabe que o volante estava palavrado com o Milan, né? Rolou essa negociação extremamente avançada com o clube, mas o Corinthians voltou atrás, se reuniu novamente e o Timão aumentou a pedida pelo volante, que agora é de 22 milhões de euros, cerca de 133 milhões de reais, para então concretizar a venda do André para o Milan. Bom, o Corinthians então negou a primeira proposta, né? E está agora com a situação ainda em aberto, longe de ser resolvida, isso porque o Milan ainda estuda as suas opções para o desfecho dessa negociação. Ele pode tanto fazer uma nova proposta nesse valor pedido pelo Corinthians, quanto desistir da negociação ou ainda acionar a FIFA. Isso que já tinha sido falado nos últimos dias, que o Milan estudava essa proposta, ela ainda não foi descartada. O Milan pode acionar a FIFA para fazer valer a primeira proposta, né, o primeiro acordo entre os clubes, com base nos documentos trocados entre as instituições. Então, a situação do André ainda em aberto, não está descartada a saída dele do Corinthians na janela do meio do ano. Bruno? Porque tem isso, né? Houve um acordo, mas depois o Corinthians decidiu rever os valores e agora o Milan tá baseando a defesa dele na questão do que primeiro tinha sido acertado. 22 milhões por 70% dos direitos. É um bom valor? Esse que o Corinthians pede? O que você acha, Dom? É sempre complicado que você está falando de um jogador que acabou de chegar no profissional, né? Então, assim, você não sabe o potencial, mas, sinceramente, eu acho que é por conta da situação financeira que o Corinthians está. Se fosse uma coisa pro Palmeiras, por exemplo, que tem um poder maior de negociação, como foi, por exemplo, com o Vitor Reis, acho que é um cenário. Como tem o Alan agora no Palmeiras, né? O Marcelo Paz chegou, uma das primeiras coisas que falou, o Corinthians tem que vender no meio do ano, assim, é inegociável. Então, ele é um dos principais ativos, assim, pelo potencial, é um jogador que tem toda a característica para jogar no futebol europeu, então pode ser que pela evolução dele daqui a um ano, a gente olhe lá na frente, foi pouco, pelo potencial. Mas eu acho que você tem que considerar a realidade financeira também do clube, a necessidade de fazer negociação. Então, por mais que você possa falar de um jogador que tem um potencial para chegar ainda mais alto e falar, olha, se arrepender lá na frente, acho que o Corinthians não tem muita margem para ficar segurando o poder de negociação justamente por conta das suas pendências financeiras. E ao mesmo tempo o Dorival conta com a permanência do jogador, né? Fez quase que um apelo pro Corinthians não negociar mais os atletas. Tô tentando lembrar aqui quanto é que foi o Moscardo, vocês lembram? Quanto foi o Moscardo? O Moscardo, se não me engano, foi 18 milhões de euros. Foi menos. Foi menos? Foi 18. Porque o Moscardo até agora, né, não virou. Tanto que ele tem... Desculpa pausar aqui, mano, mas o Moscardo foi 20 milhões de euros, não 18 milhões de euros. Também teve uma lesão. 20 milhões. 20 milhões, ele também teve uma lesão grave, né? Sim. Mas até agora, enfim, ainda não conseguiu virar aquele Moscardo que era a expectativa de ir pro PSG. Mas assim, o André, que ele tá sendo utilizado de diversas formas pelo Dorival. Então, o valor de mercado, a tendência é só aumentar a nossa expectativa dentro do que ele pode fazer. Por quê? O André já foi acionado de primeiro volante algumas vezes, acionado como jogador um meia, né, pelo lado direito, e na última apresentação agora, contra o Novo Horizontino, ele era a válvula de escape pela esquerda, e apresentando uma qualidade técnica absurda pra mim, assim, uma boa qualidade técnica. Por quê? Ele já tava pegando a bola, já dominando de primeira, já tirava o marcador. Ele já, no domínio ele já tirava. E quando teve um enfrentamento num contra um contra o lateral direito do Novo Horizontino, ele enfrentou mesmo, foi como se fosse um ponta também, com qualidade, indo pra cima no drible. Então assim, a versatilidade de um garoto que ali às vezes você enxerga só o primeiro volante, e o Dorival ali no treinamento no dia a dia consegue enxergar também que ele pode ser um cara de chegada e também pode ser a válvula de escape pelos lados. Então, assim, o problema, talvez a gente veja mais pra frente, né, dependendo da forma que ele chegue no próprio Milan, e pense, foi baixo, né? Foi abaixo do que ele realmente poderia sair. Só que aí tem um problema. O Corinthians, a situação atual é que não pode dizer não. Como é que o Corinthians vai virar e vai negar? Não quero essa proposta não. Eu tá com 20, né? 22, eu quero 40 milhões de euros. Como é que vai fazer isso?
Era o caso do... Tô pensando que o Dorival falou, e corretamente, né? Poxa, é importante que ele continue, que ele fique mais tempo, que ele amadureça por aqui. E, claro, a gente entende o pedido do Dorival pensando no time dele, né? E até na evolução do jogador. Mas era um pedido que o Diniz fazia em relação ao Ryan. E o Ryan já chegou lá arrebentando. Exatamente. Se você perguntar hoje pro pessoal da Inglaterra se valeu a pena pagar os 30 no Ryan, não valeu? O pessoal já deve estar querendo ver quanto é que é a multa que o Bournemouth colocou para pagar, pô. Pra já meter 40, 60. Até porque o Bournemouth trabalha assim no mercado, Exatamente. né? Contratando os jogadores e revendendo por 60, foi 70. 70 de libras agora, que era a multa rescisória dele. Mas aí também tem um lado que é o seguinte, isso é sobre o Corinthians e acho que também sobre o futebol brasileiro, que é impressionante como vai aparecendo um jogador atrás do outro. Porque no final do ano passado a gente falava, olha, o Corinthians vai ter que negociar alguém. O nome era o Bidon. Bidon? O André nem se Mal falava. começa a temporada, já tem o do André. Nem se falava do André, sinceramente. Não, A gente ninguém falava do Bidon, do Dieguinho, que estava surgindo lá pelo lado direito. Talvez do Guinegão. Isso. O Guinegão também era ali ventilado, mas acabou diminuindo, né, um pouco a expectativa dele, por conta da briga pela titularidade, que perdeu espaço, mas o André a gente não falava. Não falava. E acho que tem algumas questões. Primeiro, o mérito do Dorival de introduzir esses jovens. Sim. E o quanto que o Corinthians, por conta dos problemas que teve, financeiros, de organização, o quanto que... E até arriscou esses garotos, que acelerou etapas. O Moscardo também em poucos jogos foi vendido. O Murilo a mesma coisa, quando vai pro Forest. Então o Corinthians, muitas vezes, pela necessidade, acelerou o processo com alguns jogadores, o que mostra a capacidade deles, porque o momento era de pressão. O André talvez um pouco menos, porque pegou o Corinthians campeão da Copa do Brasil, já era um contexto diferente do Moscardo e do Murilo, mas acho que aqueles dois foram num cenário diferente. Então mostra o talento e a personalidade desses jogadores pra decolar tão rápido assim. O Dom, que essa possibilidade ou a busca por ter um outro goleiro, e aí tem o nome do Neto, é um nome que te agrada e é uma necessidade do Corinthians? Eu acho que faz muito sentido pra todo mundo, sinceramente, Bruno, porque assim, o Hugo é indiscutivelmente titular, não acho que o Neto viria pra ser uma sombra, disputar a posição. O Corinthians queria até pelo que buscava no João Ricardo, um goleiro experiente pra ser o reserva, né, já que tem os goleiros da base, né, o Felipe e o Cauê como outras opções. O Neto eu não acho que é um goleiro que, assim, ele tá num mau momento, mas assim, ele tem uma história gigante no futebol europeu que merece muito respeito. O quanto que isso também, às vezes, acabou pesando pra ele no Botafogo. Então, se o Botafogo, às vezes, vai procurar um goleiro, o Corinthians precisa de um reserva experiente, o Neto, às vezes, a mudança de áreas pode ser bom pra ele, talvez seja um bom negócio pra todo mundo isso daí. A gente segue acompanhando também no espn.com.br. Mano, atualizar aqui então sobre o Neto, informação do Identidade Corintiana. As conversas entre Corinthians e Botafogo pelo goleiro Neto não evoluíram na sequência do dia. Diante do cenário atual, a operação é considerada difícil de avançar e a chegada do jogador ao timão é vista como improvável. Graças a Deus, mano, goleiro que é muito caro, goleiro que recebe um salário muito alto, não gosto dele. Cara, esse cara tem um empresário muito bom, o Neto, hein? Ele jogou no Milan, Fiorentina, na Inglaterra também, na Premier League, acho que jogou em 2 clubes. Esse cara é um goleiro, assim, comum pra fraco, tá ligado? Vamos ver, janela fechada, mas ainda tem possibilidade até o dia 27 de contratar jogadores que disputaram os estaduais. Então aí vamos ver se pinta alguma coisa com relação a isso, mano. E também falar um bagulho, mano, tem gente que reclama que eu comento, que eu falo. Cara, na moral, eu não sou jornalista, eu não sou aqueles caras profissionais que falam bem, tal, analisa, etc e tal. Daí, não, claro que não é todo mundo que reclama, tem gente aí que gosta e tal. Mas tem, sei lá, mano. Tem gente que vem aqui, quer humilhar a gente, quer criticar. Abre um canal então, mano. Abre um canal, você coloca a sua cara pra câmera e comenta aí. Já que você é perfeito, você é bom pra caramba. Garanto que você vai fazer milhões de views por mês aí. Então só um pequeno desabafo aqui. Então é isso, Fel. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida. Então até o próximo vídeo, Fel. Valeu, é nóis.